Antes de nós lermos o texto, deixa eu orar com vocês. Vou pedir para você, mais um instante, fechar os seus olhos, para a gente dar início. Você pode fazer isso? Para você não se distrair aí, feche os seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos proporciona, em especial esse momento agora para podermos ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, através da ministração dessa palavra. Fala aos meus irmãos, me usa como um canal do Senhor, Pai, como um profeta do Senhor, boca do Senhor nessa terra. E prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra para receber Tua palavra, em nome de Jesus. Que essa palavra venha gerar mudanças nas nossas vidas. Pai, aqueles que vieram nessa noite estão precisando da alegria que vem do Senhor. Pai, derrama da Tua alegria na vida dos meus irmãos. Aqueles que estão precisando da Tua paz, derrama da Tua paz. Aqueles que vierem, Senhor, ávidos para receber uma direção do Senhor, fala, Senhor, dá direção aos Teus filhos que querem andar de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos visite com a presença gloriosa do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, diz assim, queridos, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Quero que você já vai estar, Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Amados, com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu coloquei como tema, improváveis. Improváveis. Quando a gente fala de algo improvável, quando a gente falamos de algo improvável, é algo que não tem probabilidade de ocorrer. Algo que não tem probabilidade de acontecer, ou que tem pouquíssimas chances de acontecer, é improvável. Agora, quando a gente fala, queridos, de pessoas improváveis, de acordo com esse texto que a gente leu, a gente fala de pessoas que elas não foram chamadas por Deus, queridos, por causa dos seus talentos. Elas não foram chamadas por Deus porque eram capacitadas, por causa da sua posição, por causa dos seus recursos, por causa da sua inteligência, porque era bonito, porque era forte, porque se fosse assim, não seriam pessoas chamadas por Deus. Amém, amados? Quando a gente fala de pessoas improváveis, que a gente olha para esse texto, é isso que a gente vê. E a primeira verdade, o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero compartilhar ao seu coração, é sobre quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Quando a gente olha para esse texto, amados, a gente pode ver que ele pode se aplicar para as nossas vidas ainda no dia de hoje. Nós também, queridos, nós não fomos chamados por Deus. Você não foi chamado por Deus. Nós não estamos aqui hoje celebrando a ceia do Senhor, todo esse momento maravilhoso que o pastor Paulo fez aqui. Você não foi chamado porque você é bonzinho. Nós não fomos chamados você não foi chamado porque você é inteligente, porque você tem dons, você tem talentos. Nós não fomos chamados, queridos, porque nós somos capacitados. Você não foi chamado, você não está aqui hoje porque você é uma pessoa influente aí fora, na sociedade, não é por isso que você foi chamado. Amém, queridos? Nenhum de nós fomos chamados por isso. Nenhum de nós. Mas ao contrário disso, muitos de nós, queridos, foram chamados por Deus para que de alguma forma, e eu quero que você preste atenção nisso, muitos de nós fomos chamados por Deus para que de alguma forma ocorra uma quebra de paradigma. Para que o nome de Deus seja conhecido, exaltado e glorificado através das nossas vidas.
Muitos de nós fomos chamados por isso, para que haja essa quebra de paradigma, né? Os improváveis, aqueles que eram improváveis de estar aqui, estão e Deus colocou em lugares, tem feito coisas para que quando as pessoas verem, o nome de Deus seja glorificado, exaltado e conhecido através das nossas vidas. Amém, queridos? Agora, quando a gente fala de paradigma, o que é um paradigma, pastor? Para que a gente entenda melhor isso. Paradigma, queridos, é um modelo que foi instaurado, que segue em uso, né? Quebrar o paradigma, portanto, seria fazer algo diferente do que vem sendo feito. Isso que é um paradigma. Paradigma faz sempre o mesmo modelo, as pessoas estão acostumadas a fazer desse jeito, dessa maneira, esse tipo de pessoa, e todo mundo já está acostumado, é assim, esse é o protocolo. Agora, quebrar um paradigma, queridos, é você fazer algo diferente do que todo mundo está acostumado a fazer. E Deus nos chamou, conforme nós olhamos para esse texto, queridos, para que nós sejamos pessoas que vão realmente, vai haver uma quebra de paradigmas, e através dessa quebra de paradigmas, o nome de Deus vai ser conhecido, exaltado, glorificado, e eu e você somos essas vidas. Amém, queridos? Seria fazer algo diferente do que vem sendo feito, é a quebra de paradigma. Isso, queridos, causa espanto às pessoas. As pessoas têm dificuldade de acreditar na mudança, e que vai dar certo. Um exemplo disso, para que eu explique um pouco melhor, quando fala dessa quebra de paradigma. Deixa eu falar aqui rapidamente de um testemunho pessoal, queridos. Eu não me tornei pastor, amados, por ser o mais preparado teologicamente. Não é por isso que eu estou aqui hoje. Quando eu fiz, é claro, quero que vocês entendam, o pastor deve sim procurar se preparar, se dedicar, se preparar na palavra, mas eu não estou como pastor aqui porque eu sou o mais preparado teologicamente para estar aqui. Quando eu fui estudar no seminário, depois quando eu fui fazer também uma faculdade teológica, queridos, quantas pessoas eu conheci, que hora que você pega para conversar da Bíblia, falar de teologia, nossa, as pessoas arrebentam, Tiago, sabe, fala assim, e eu não estou aqui por causa disso. Assim, coisas que eu olho para essas pessoas e falo, puxa, eu queria ter esse conhecimento, eu queria saber falar assim, eu queria saber dessa maneira, mas não é por isso que eu estou aqui. Hoje, queridos, eu tenho vários amigos pastores, faço parte de um ciclo de convivência de pastores, faço parte ali do COMPEM, o Conselho de Pastores da cidade. Eu conheço pastores, queridos, que a hora que eu pego para conversar com eles, a questão do conhecimento teológico, pastores que têm uma habilidade como um gestor para administrar tantas coisas, de verdade, eu olho para aquilo e eu falo, meu Deus. Pessoas, e às vezes não só pastores, alguns que são líderes, algumas pessoas que estão na casa do Senhor, que eu olho de verdade e eu vejo a capacidade muito mais capazes e preparados do que eu. Muito mais. Por isso eu vejo, queridos, eu não estou aqui por causa disso. Como eu disse, porque sou mais preparado teologicamente, por ser um bom gestor, porque o pastor acaba também tendo que acabar sendo um gestor, fazer a parte administrativa, e ai do pastor Alexandre nessa área, misericórdia. Às vezes tem algumas coisas que eu preciso, né, só a graça de Jesus, só a graça, e não é por isso que eu estou aqui, amém? Não estou aqui porque eu sou um orador eloquente, não estou aqui, queridos, porque eu sei falar bem, não é por isso que eu estou aqui. Até minha esposa, às vezes, quando hoje a gente tem o recurso, né, das redes sociais, aí quando a gente pega para assistir o culto lá, às vezes minha esposa me ajuda corrigindo, fala, nossa, você falou umas palavras lá que feia, hein? Chegou até a doer o ouvido, né? Preciso melhorar o português aí. E é bom, tem que melhorar mesmo, né? Às vezes fala umas palavras que a hora que eu chego em casa, ela fala, tem que melhorar essa aí, tá feio, hein? Né? E não é por isso que eu estou aqui, porque eu falo bem. Né? Tem muita gente que fala muito bem o português, é um orador eloquente, então não é por isso que eu estou aqui. Não estou aqui porque eu sou bonzinho. Não estou aqui, queridos, porque eu me preocupava com as pessoas, porque eu não falava palavras torpes e tantas outras coisas. Mas, queridos, eu era uma pessoa improvável de estar aqui como um pastor. Eu sou um desses improváveis quando se fala de ser um pastor. Antes de me converter, amados, era uma pessoa egoísta, boca suja, amante dos prazeres desse mundo. Então eu não estou aqui como pastor porque eu sou bom. Amém, queridos? Quando eu me converti, mesmo depois quando eu me converti, por mais que eu gostasse, desde quando eu me converti, eu gostava da área da palavra, de ouvir a palavra, queridos, mas desde quando eu me converti, eu não pensava em ser pastor. Eu amava a palavra, eu sabia no meu coração que tinha algo nessa área, mas eu não pensava em ser pastor.
Aliás, queridos, eu gostava até da área da palavra, queridos, mas eu me converti, eu não gostava de ler. Como é que eu ia ser pastor, um pastor que não gosta de ler, gente? Né? Não gostava de ler. Então era improvável, queridos, de eu estar aqui como pastor. Mas como diz aí em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 ao verso 29, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. E é por isso que eu estou aqui hoje. Amém, queridos? Eu de mim mesmo, queridos, de verdade, às vezes eu compartilho com alguns irmãos, discípulos, de mim mesmo, não tenho nenhuma capacidade para estar aqui pastoreando essa igreja. Ai de mim. Não tenho nenhuma capacidade para poder cuidar de vocês, queridos, para poder cuidar dessa igreja tão preciosa. E eu sei que tem pessoas, isso não é falácia não, queridos, tem pessoas sentadas aí, que são muito mais capazes, às vezes mais preparadas. Eu de mim mesmo, queridos, não teria capacidade para cuidar desta igreja. Amém, amados? Mas eu entendo que por causa dele, como disse Paulo aqui também, o pastor Paulo, e na dependência dele, eu posso. Isso faz a grande diferença na minha vida e eu quero que você preste atenção nisso, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida também. Eu entendo, queridos, eu entendi que por causa dele, e se eu depender dele, eu posso fazer coisas extraordinárias. Ou ele pode fazer através da minha vida coisas extraordinárias e sobrenaturais. Eu entendi esse segredo, queridos. Então eu descanso nisso. Eu sei que, como diz o nosso pastor, o pastor Eibe, é apesar de mim. Eu entendi, apesar das minhas falhas, nós ouvimos aqui algo tão precioso com o Tiago no Tadel também, apesar dos meus erros, apesar das minhas lutas, que às vezes a gente está aqui, queridos, a gente está sendo boca de Deus aqui, mas nós lutamos todos os dias, lutamos contra o pecado, lutamos contra a tentação, temos tantas lutas, mas apesar disso, eu entendi que quando se trata dele, é por ele, é dele, e quando eu me coloco na dependência dele, ele pode pegar a minha vida e fazer coisas que são incríveis. Ele pode. E da mesma forma eu quero que você entenda isso sobre a sua vida, queridos, não se trata de você, se trata de você crer, entender que ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Você, queridos, assim como eu, acredito que a maioria que estão aqui são pessoas improváveis, mas por causa dele, queridos, nós podemos coisas grandiosas, sobrenaturais, amém, queridos? Coisas que muitos podem duvidar. Como eu disse, queridos, eu sou um improvável que tem quebrado paradigmas para a glória de Deus, e eu acredito que muitos aqui também são assim improváveis, que têm quebrado paradigmas, que vão quebrar paradigmas para a glória de Deus. Você já parou para pensar, queridos? Esses dias eu estava até falando com a Rê, com a minha esposa, a pastora, até aproveitando a deixa, queridos, continue orando pela pastora, eu creio que ela já está melhor, mas a pastora tem passado um tempo de saúde, estava tendo uma questão não só de sinusite, mas questão de pressão, e já faz um tempo que ela não tem andado muito bem. Então, continue orando pela sua pastora, eu creio que Deus vai curá-la e restaurá-la completamente. Amém? Hoje ela não está aqui por causa disso, de uma questão de saúde aí. Amém? Mas como eu estava dizendo, você já parou para pensar, e eu estava até falando com a pastora, que talvez você não esteja no trabalho que você não está ocupando o cargo que você ocupa, porque você é o mais inteligente, você é o mais capacitado. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está onde está, ocupando o cargo que você está ocupando, não é porque você é o mais inteligente, não é porque você é o mais capacitado, às vezes teriam pessoas que fariam melhor. Você parou para pensar nisso, querido? Você já parou para pensar que talvez você não tenha se tornado aí um empreendedor, um grande empreendedor, um empresário, porque você está mais bem preparado do que os demais? Você parou para pensar nisso? Que às vezes você se tornou esse empreendedor, que Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, Deus tem feito, não é porque você é o cara, não é porque você é capaz, você é aquele, você é a última bolachinha do pacote.
Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar, queridos, que talvez você não esteja no ministério onde Deus tem te colocado. Talvez você não esteja exercendo essa liderança que você está, que você exerce, porque você também seja o melhor, você seja o mais preparado. Você parou para pensar que talvez, porque às vezes você está no ministério aí e você fala, puxa vida, né, mas eu não me sinto assim. Mas quem falou que é por você se sentir? Como eu disse aqui, ontem eu acho que eu estava compartilhando até um pouquinho com o Tiago também, né, Tiago? Compartilhando um pouquinho no momento de oração. Quantas vezes, queridos, eu aqui à frente da igreja falo, meu Deus, eu não me sinto preparado, não me sinto capaz. Mas você já parou para pensar, às vezes você está nessa liderança, nesse ministério, está exercendo esse trabalho que Deus confiou, não é porque você é bom. É porque Deus te chamou e te colocou nesse lugar. Você, às vezes, seria improvável de estar onde você está. Improvável de estar fazendo o que você faz. Mas Deus te chamou justamente para isso, para que quando as pessoas olhem e falem, como é que essa pessoa entrou aí? Como é que ele faz o que ele faz? Como é que ele está cuidando de quem ele está cuidando? Tem pessoas tão melhores e mais preparadas, mas é para que as pessoas realmente vejam através da sua vida que é Deus fazendo, é Deus sendo refletido através da sua vida, no seu emprego, no seu ministério, na sua casa, onde quer que você esteja, é Deus, queridos, e é isso que nós vemos nitidamente nesse texto, né? Deus chamou essas pessoas improváveis, não chamou o mais forte, não chamou o mais sábio, não chamou o mais veloz, chamou tudo ao contrário, para que quando o sábio estivesse vendo aquilo, fala, nossa, mas aquele cara não é tão inteligente assim, e olha onde ele está, aquele cara não é tão capaz assim, e olha onde ele chegou, não é tão rápido, não é tão forte, eu sou mais forte que ele, mas olha onde ele está, olha onde ele chegou, olha o que Deus está fazendo na vida dele, e através da vida dele. Entenda isso, querido, em nome de Jesus. Você parou para pensar, queridos, talvez você não tenha sido o conselheiro da família, porque você é a pessoa mais preparada psicologicamente. Nossa, eu não sei porquê, mas quando tem alguma dificuldade, minha família me procura para conversar, me procura para orar, eles vêm me procurar, e você não fez nenhum curso de psicologia, se preparou para, não, mas tem algo em você, tem algo na sua vida que faz com que as pessoas venham te procurar. Você parou para pensar, queridos, que talvez as pessoas não tenham dado ouvidos a você porque você fala bem? Eu não sei porquê, mas as pessoas, quando eu falo, têm me ouvido. Tem pessoas que têm me ouvido, e não é porque você fala bem, não é porque você às vezes é desenrolado, é porque tem algo na sua vida, queridos, que faz com que as pessoas deem ouvidos para você, deem ouvidos ao que você está falando. Querido, em nome de Jesus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus na sua vida, e nós, você, somos pessoas improváveis, mas que Deus fez e levantou assim justamente em diversas áreas, para que o nome dele seja glorificado. Eu acredito, queridos, que em diversas áreas das nossas vidas, a gente foi colocado por Deus em determinada posição, ou em determinado lugar, como aqueles que são improváveis aos olhos de muitas pessoas, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Esse texto que nós lemos de 1 Coríntios, olha o versículo 31, lê ele comigo, 1 Coríntios 1, 31. Olha o que diz. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Assim, queridos, eu quero dizer algo para vocês aqui. Para de ficar tentando fazer as coisas do seu jeito. Você não vai fazer acontecer o ministério. Você não vai fazer acontecer no seu trabalho. Você não vai fazer acontecer na sua família. Você só tem que entender que é Ele. Viver na dependência dEle e deixar Ele fazer. Que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Para de tentar fazer as coisas acontecer. Deixa Deus fazer. Amém? A nossa parte é só dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Amém, amados? Em segundo lugar, o que eu quero falar com vocês,
É sobre escolhido entre os improváveis. Escolhido entre os improváveis. Talvez possa passar pela nossa mente. Eu falei aqui, a maioria de nós, se não todos nós, pessoas improváveis de estar onde está, de fazer o que está fazendo, conforme esse texto que nós lemos. Mas improváveis, tem um monte de gente que é improvável também. Muitas pessoas que são improváveis. Qual a nossa diferença de muitas vezes estar onde Deus nos colocou, fazendo o que Deus nos colocou para fazer, ter alcançado muitas coisas que Deus nos fez alcançar? Qual que é a diferença? Porque tem muita gente, queridos, que é improvável também. Tem muitos no meio desses improváveis, mas que não têm vivido o que Deus quer, que não têm experimentado de algo maravilhoso de Deus, que não tem chegado lá, que não tem acontecido, que não tem sido um instrumento para a glória de Deus. Tem muitos improváveis que não tem acontecido isso na vida deles. Então, qual a diferença? Pastor, qual a diferença então, queridos? Dentre os improváveis, queridos, nós fomos aqueles que nós correspondemos ao seu chamado. Essa é a grande diferença. Nós correspondemos porque pessoas improváveis tem muitas. Pessoas que aos olhos do mundo, esse não é capaz, esse não é inteligente, esse não é forte, esse não é resistente, esse não é resiliente. Tem muita gente. Agora tem gente que apesar de tudo isso, ela continua na mesmice. Ela não avança, ela é improvável e continua nessa linha e não frutifica, não avança. E qual a diferença então daqueles que realmente têm frutificado, têm feito a diferença, mesmo sendo improvável? A diferença, queridos, é que nós dissemos sim. Só essa é a diferença. Olha o versículo 30. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Nós estamos, primeiro, por iniciativa do próprio Deus, que nós fomos inseridos em Cristo, e nós temos frutificado, e as pessoas têm visto algo diferente nas nossas vidas. A iniciativa é deles, só que não confunda uma coisa, é por iniciativa de Deus. Se não fosse a iniciativa de Deus, queridos, nós estaríamos perdidos, mas é por uma correspondência nossa, porque quando Ele nos chamou como os improváveis, nós correspondemos à ação do Seu Espírito Santo e dissemos sim. Sim, Senhor, eu não mereço, eu não me sinto capaz, eu acho que eu não consigo, eu não sou bom, né? Tantas falhas, não sou merecedor e não sou capaz, mas se o Senhor me chama, sim, Senhor, eu aceito, me capacita, usa minha vida, eis-me aqui. É por essa correspondência nossa, queridos, que Deus tem feito. Efésios capítulo 1, verso 13, é aquele texto que diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando nós ouvimos e quando nós cremos na palavra da verdade, nós respondemos. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas nós respondemos. Quando eu ouvi e eu criei, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, que diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que corresponderam. Ele veio para os que eram seus, queridos, mas os seus não receberam. Mas quem correspondeu à ação do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então nós só estamos onde estamos, fazemos o que fazemos, temos feito diferença. Eu acredito que há muito mais a ser feito por um simples fato: você tem ouvido, você tem crido e você tem correspondido a essa ação do Espírito Santo. Só que eu quero dizer algo para você, queridos: isso precisa ser constante. Eu quero que você abra um texto comigo, Romanos capítulo 11. Romanos 11, a partir do versículo 17. Romanos 11, a partir do verso 17. Nós precisamos continuar correspondendo à ação do Espírito Santo dele, queridos. Olha o que diz aí. Se alguns ramos, aqui, queridos, para vocês entenderem, o apóstolo Paulo escrevendo, e ele vai falar aqui sobre a nação de Israel e os gentios. Falar que a nação de Israel
ela foi cortada devido à incredulidade. E aqueles que não faziam parte do povo de Deus, que eram gentios, aqueles que não faziam parte dos judeus, por causa da fé, eles foram enxertados na oliveira verdadeira. Eles foram enxertados, mas aí vocês vão ter, agora eu vou ler o texto, vocês vão entender melhor. Olha o que ele diz: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, dizendo respeito aos gentios, que não faziam parte do povo de Israel, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Próximo, pode ir seguindo, verso 18. Não se glorie contra esses ramos, ou seja, contra o povo de Israel, que foram cortados devido à incredulidade. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Porque quando você pega para ler lá em Romanos, queridos, diz que a nação de Israel, por um certo tempo, eles experimentaram uma dureza, uma incredulidade, para que a salvação se estendesse aos gentios, eu e você que não fazemos parte desse povo. Amém? Foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé, não se orgulhe. Não fique orgulhoso, não fique se gloriando, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, o povo de Israel, também não poupará você. Próximo. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado. Amém, queridos? Próximo, 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados novamente, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. 24. Afinal de contas, se você, que foi cortado de uma oliveira brava, não fazia parte do povo de Deus, queridos, por natureza ali, não era parte da nação judaica, e de maneira antinatural você foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Amém? Aqui, queridos, nesse texto, ele está nos ensinando. Eles experimentaram por um tempo uma dureza, uma incredulidade, para que a salvação se achegasse a nós. Por causa da incredulidade, eles foram cortados da oliveira. E nós, que não fazemos parte, fomos enxertados, mas nós só permanecemos porque nós cremos. Nós permanecemos porque nós estamos correspondendo ao Espírito Santo de Deus. Então a gente não tem do que se gloriar, a gente não tem do que se gabar, a gente só está em Cristo, a gente está aqui, queridos, porque nós correspondemos. Mas essa mesma palavra nos faz um alerta: tema, continue a corresponder, continue a temer, continue a crer, para que não sejamos cortados. Porque todos que estão em Cristo, como nós lemos o texto inicial de 1 Coríntios, a gente não tem do que se gloriar. É Deus que nos alcançou. E nós permanecemos e estamos frutificando, e às vezes em determinada posição, fazendo determinadas coisas, porque nós estamos correspondendo à ação do Espírito Santo dele nas nossas vidas. Amém, amados? Em último lugar, para a gente encerrar, eu quero compartilhar o seu coração. O versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Que ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. E aí ele começa a dizer: poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, né? Mas Paulo está dizendo assim: ei, traga à memória quem era você antes de receber a Cristo. Quem era você antes de ser enxertado na oliveira? Quem era você antes de conhecer a Jesus? Quem era você, querido? Paulo está falando assim: traga a sua memória. Ele nos manda trazer à memória quem nós éramos antes de Cristo. Por quê, queridos? Para que jamais nós venhamos nos tornar pessoas orgulhosas, arrogantes por causa da posição que temos hoje, né?
para que jamais em Deus a gente venha se tornar uma pessoa orgulhosa por causa da posição que a gente está, ou então, queridos, por causa muitas vezes do que Deus tem feito em nossas vidas, ou através das nossas vidas. Deus fala assim, traga à memória quem era você. Porque se agora Deus está fazendo alguma coisa na sua vida, se agora Deus está fazendo alguma coisa através da sua vida, não é porque você era bom, lembra quem você era. Você não era nada. Você não era ninguém sem Cristo. Você não foi chamado por Cristo porque você era inteligente, capaz, poderoso, de status, tinha dinheiro. Lembra de quem você era. E se você está onde você está hoje, é por causa de Deus, é por causa dele. Então ele fala assim, traga isso à memória, filho. Traga à memória quem você era, para que jamais, queridos, quando Deus fizer na sua vida, porque eu quero que você entenda algo aqui, queridos, Deus quer fazer. Ele quer fazer na sua vida, e Ele quer fazer através da sua vida. E Ele quer sim, eu quero que você entenda aqui, Ele quer te colocar no alto, não é no alto no sentido de você ser o bambambam, mas para que as pessoas olhem para a sua vida e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eles querem que olhem, Deus quer que olhe para você como um profissional, fala, puxa, olha que profissional que é esse cara, como que ele chegou onde chegou? Nossa, olha que empresário que ele é, que empreendedor, ele chegou aí, e aí você ser colocado no local de destaque, e Cristo brilha através da sua vida, e você jamais venha se orgulhar, para que quando as pessoas disserem, elas vão saber, foi Deus. É Deus na vida desse homem, porque ele era improvável de estar onde está. Ele era improvável de chegar aonde chegou. Mas Paulo fala, traga sempre à memória, queridos, quem você era antes de Cristo. Para que quando você chegar onde Deus quer te colocar, e Ele vai te colocar. Para que quando Deus fizer, e Ele vai fazer coisas grandiosas através da sua vida, pastor Paulo, você saiba que não é por você. Não é porque você é bom ou capaz, mas é apesar de você. Amém, queridos? Provérbios 16, 18 é aquele texto que diz que a soberba, ela precede a queda. Que quando nós nos ensoberbecemos, nos tornamos pessoas orgulhosas, aí começa o caminho da queda. Então que a gente jamais, sempre traga à memória quem nós éramos, para que jamais a soberba tome conta do nosso coração. Porém, queridos, a gente precisa sempre ter uma postura humilde, que rende toda a glória a Deus, não tenta ficar com a glória para si. No entanto, eu quero que você preste atenção em algo que eu vou dizer aqui, nós vamos fechar. No entanto, queridos, o texto aqui, 1 Coríntios 1:31, não está dizendo que a gente não deve se gloriar. Preste atenção no texto. O texto não está dizendo que a gente não deve se gloriar, mas o texto está dizendo que se nos gloriarmos, que se nós nos gloriarmos, devemos fazer isso no Senhor. Então cuidado, querido, preste atenção aqui, cuidado com aquela falsa humildade. Humildade, queridos, não é você, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ah, isso não é humildade. As pessoas acabam se equivocando com o conceito de humildade. Humildade não é você se achar um coitadinho, miserável, que você não pode nada, você não faz nada, ai, quem sou eu? Ai, eu não consigo. Isso não é ser humilde. Isso é contraditório à palavra. Humildade, como nós aprendemos aqui num conceito, num dos módulos do Tadel, não é você pensar menos em si mesmo, não é você pensar menos de si mesmo, mas é você pensar menos em si mesmo. Você não pensa menos de si, mas você pensa menos em si. Isso é um dos conceitos de humildade. E humildade, queridos, o nosso modelo de humildade, quem que é? Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando Ele apareceu, queridos, quando Ele se fez homem, quando Ele entrou na sinagoga ali, Ele abriu o livro do profeta Isaías, que estava aquela passagem, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas, para libertar os cativos. Diz que Ele fechou o livro e falou, ei, olha aqui pessoal, hoje se cumpre essa profecia. Se fosse nos nossos tempos, de repente, fala, nossa, que cara arrogante, quem que ele está achando que é? Cristo, não é que o Cristo era o tal, é que Ele sabia quem Ele era. Ele sabia o propósito da sua vida.
Então, nós precisamos saber quem nós somos, o propósito para qual Deus nos chamou para fazer. Não é você ser orgulhoso, arrogante, mas eu sei quem eu sou. Eu sei que sem Deus eu não faço nada, eu não posso nada, eu não consigo. Mas eu sei também que com Deus, Ele agindo em mim, através de mim, eu posso. Eu vou chegar lá. Vai acontecer. Vai acontecer sim, porque eu posso em Deus, eu sou capaz, porque Ele está comigo, Ele me chamou e é Ele que me capacita, é Ele que me dá os recursos. Então eu sei que em Deus eu posso. Eu posso. Você precisa saber quem é você. Você não pode falar, ai, mas quem sou eu? Não, foi Deus que te deu esse recurso. Foi Deus que te capacitou para falar. Foi Deus que te capacitou com esses dotes, com esses talentos. Então não fique dizendo, ai, quem sou eu? Não, eu sei sim. Ah, eu falo, se eu prego e de repente Deus fala com alguém, não é porque eu sou tal, mas eu sei que Deus me capacita para falar. E para tocar nos corações, você precisa saber disso, queridos. Isso é no seu emprego, isso é no seu ministério, isso é de todas as formas. Você precisa saber quem é você em Cristo. Quem é você em Cristo? Porque senão você pode ser roubado de muita coisa que Deus tem para a sua vida. Precisamos saber quem nós somos em Cristo. Amém, amados? Mais uma vez, esse texto não diz, não fica se gloriando não é isso que o texto diz. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Sabe o que é isso, queridos? É você dizer, e as pessoas, mais uma vez, às vezes tem um conceito equivocado, é você poder dizer, falar assim, ei, olha para a minha vida. Eu sei, esse conceito de humildade dá até dificuldade para entender, né? É você poder dizer como Paulo diz, isso não é só Paulo que era para dizer. Lembra quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí a gente olha e fala, mas era Paulo, né? Não, Deus quer que você e eu venhamos ter o mesmo tipo de atitude. Que nós tenhamos uma vida que você fale assim, ei, olha para mim. E não é porque eu sou o bom ou sou o cara, mas porque eu tenho imitado ao meu Senhor. E naquilo que eu tenho imitado, tenho dado certo. Então olha para a minha vida. Paulo fazia isso com os seus discípulos. Então quando você fala, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, é você dizer assim, você olhar, você em algo que Deus te levantou, em algo que Deus tem usado na sua vida, não é você esconder essas coisas, mas é se gloriar assim, é você falar assim, querido, eu cheguei onde eu cheguei, tenho feito o que tenho feito, porque Deus é bom na minha vida, porque outrora eu estava assim, estava assado, mas eu me rendi, eu fiz assim, eu disse sim para o Senhor, e o Senhor me colocou nesse lugar, o Senhor tem feito assim na minha vida, o Senhor tem feito assim através da minha vida, mas na verdade essas coisas precisam ser manifestas sim. As pessoas precisam olhar para a sua vida, para o que Deus fez na sua vida e o que Deus está fazendo através da sua vida. Isso precisa ser manifesto. Por quê? Porque os outros improváveis vão olhar para a sua vida também e vão falar, puxa vida, se Deus fez na vida do A, na vida do B, na vida do C, porque Ele disse sim, então Ele pode fazer na minha vida também. É para que as pessoas possam ver Cristo refletido através das nossas vidas. Então, queridos, a gente não deve ficar quietos diante dos grandes feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Das bênçãos, das vitórias, dos feitos, como Deus tem usado a sua vida. Você não está contando como Deus usou a sua vida no ministério, no trabalho, porque você quer se engrandecer. Não, mas para que as pessoas vejam como Deus pode fazer. Como Deus pode fazer. Se você chega num lugar de sucesso, se você se torna uma empresária de sucesso, Michele, não é para você chegar e falar assim, porque eu sou a empresária. É para que Deus veja que pode pegar uma improvável e colocar no lugar e as pessoas falam, é Deus na vida daquela mulher. É o que Deus quer fazer. É o que nós vemos nesse texto de 1 Coríntios, queridos. Então, apesar de sermos improváveis, a gente não deve ficar quieto diante dos feitos do Senhor nas nossas vidas. A gente tem que declarar isso. A gente tem que declarar para a glória de Deus, para que muitos outros improváveis possam ouvir e saber que tem um Deus que pode fazer coisas extraordinárias também na vida deles, que também pode levar eles a lugares que ninguém acredita que eles chegariam. Deus quer usar a sua vida para isso, querido. Cuidado com uma falsa humildade.
Deus quer usar a sua vida como espelho para outras pessoas. Entenda isso. Deus quer te abençoar, mas não só te abençoar, mas para que através das bênçãos na sua vida, muitas outras pessoas venham ser abençoadas. É o que diz lá no Salmo 67, se eu não me engano, onde o salmista fala que o Senhor me abençoe, para que sejam conhecidos os seus caminhos e a tua salvação. Ele fala, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa, Senhor, para que os teus caminhos e a tua salvação seja conhecido. Então, queridos, quando nós pedimos para que Deus nos abençoe, peça sim, para que Deus te abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe suas finanças, abençoe o seu ministério, para que Deus te faça romper, para que Deus te faça prosperar em tudo. Não é só para o nosso bem-estar, é para que isso as pessoas venham olhar e falar, olha o que Deus faz, com uma pessoa que diz, sim, sim, Senhor, eu não sou capaz, não me sinto capaz para isso, mas eu confio em Ti, eu creio em Ti, e eu sei que o Senhor pode fazer, eu me rendo ao Senhor, faz na minha vida, e faz através da minha vida. Amém, querido? Deixa eu encerrar esse momento dizendo algo para você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o desejo do meu coração é que essa palavra tenha e continue a ministrar no seu coração. Meu amado, apesar de muitas vezes não nos sentirmos capazes, sentir que a gente está sem forças, que a gente não consegue, queridos, nós somos escolhidos do Senhor. O que o Senhor quer de mim e de você é simplesmente que a gente venha dizer sim, Senhor. Que a gente possa dizer como o profeta Isaías, Senhor, ai de mim que vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, mas diz que ali um anjo pegou e tocou os lábios ali do profeta, né, com uma brasa viva e falou, seu pecado você foi perdoado, foi purificado, e aí diz que o Senhor aparece dizendo, quem irá por nós, a quem enviaremos? Depois disso, diz que o profeta falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, queridos, não é por sermos bons, não é por sermos merecedores, Ele só quer achar aqui corações que digam, Senhor, eu acredito no Senhor, eu acredito na sua palavra, e eis-me aqui, Senhor, faz na minha vida, glorifica o teu nome através da minha vida, que o seu nome seja glorificado através da minha vida, através da minha história. Amém, queridos? Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. Deus nos chamou para isso, Deus não chamou ninguém para viver uma vida de derrotas, uma vida de fracasso, uma vida de destruição, seja em que área for, família, finanças, ministério, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para andar em vitória, glorificando o nome dEle, porque quando nós andamos assim, o nome de Deus, Ele é glorificado e exaltado através das nossas vidas. Por isso creia, queridos, creia, por mais que você não se sinta, você realmente se sinta como um improvável, não é por você, é apesar de você, é o que Ele pode fazer através da sua vida, e como nós vimos nesse texto, às vezes Ele chama aqueles que são mais improváveis mesmo, é aquele que é o menos inteligente, é aquele que não é tão forte, é aquele que não é tão resistente, é esses que Ele chama, e se você dizer sim, você vai ficar surpreso, e as pessoas vão ficar surpresas com o que Deus vai fazer na sua vida, e através da sua vida. Amém, amados? Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra e pedir para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, verdadeiramente ela possa encher o nosso coração de alegria, de esperança e nos leve a corresponder à ação do Teu Espírito Santo, simplesmente dizendo, sim, Senhor, eis-me aqui, sim, Senhor. Que nós possamos corresponder dessa forma ao Teu Espírito Santo, Pai, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, querido? Glória a Deus. Aleluia. Estende assim as suas mãos. Deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para você o seu rosto e os dê a sua paz. Assim os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. Declara uma palavra de vitória, uma palavra de bênção sobre a vida dele. Em nome de Jesus.